Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu tô só fixando aqui o assunto para a gente começar a nossa conversa. Eu vi que a doutora Fabíola já entrou. Já vou convidar ela aqui para começar. Pessoal super pontual aqui, ó, todo mundo entrando no horário. Gente, antes da doutora Fabíola entrar, eu queria só fazer uma introdução do nosso assunto, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre acne da mulher adulta. Eu decidi escolher esse tema hoje porque foi algo que aconteceu comigo, né? E eu percebo na rotina de consultório que muita gente tem dúvida, muita gente tem dificuldade de achar um tratamento adequado. E o quanto essas acnes, né, mexem com a autoestima, com a qualidade de vida dessas mulheres, tá? Então, o nosso assunto hoje vai ser praticamente para as mulheres, mas os meninos também são muito bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a doutora Fabíola para a gente começar a conversar. Todos me ouvem bem, me veem bem, todo mundo me vendo, me Oi, ouvindo. tudo Oi, bem? Fabiola! Tudo jóia? Tá me Tá me ouvindo ouvindo? bem? Eu tô te vendo super bem e te ouvindo super bem também. Ah, que bom. Primeiro, Fabiola, eu queria te agradecer, né, por estar aqui na live. Eu fiz um convite meio tímido, Hum. mas como foi a Fabiola que me ajudou muito, que me tratou, né, montou todo o meu tratamento, eu não poderia convidar outra pessoa para esta live se não fosse ela. Então eu fiz uma pequena introdução aqui, né, sobre o assunto. Eu vi que o pessoal está super pontual aqui, tem um monte de gente já entrando aqui, já estou vendo um monte de paciente também, pessoal que tinha mandado perguntas, já estão aqui para conhecerem essa resposta. E Fabiola, conta um pouquinho aqui para essas pessoas que estão, né, chegando, um pouquinho de você, aonde você está atendendo, qual é a tua principal área de atuação hoje. Bom, Gabi, primeiramente queria agradecer pelo convite. É muito legal estar aqui falando sobre esse assunto tão prevalente, né, hoje em dia na nossa população. E, bom, eu atendo aqui em Jundiaí, no Eloy Chaves, já faz algum tempo que eu estou aqui, estou no consultório meu, já faz uns 6, 8 meses, né? E eu atendo bastante coisa, eu atendo muita parte clínica, a parte cirúrgica, a parte estética também. Eu Uhum. costumo dizer que tem muita coisa dentro de dermatologia, que é uma área muito ampla, né? É. E eu gosto da doutora Fabiola que ela está sempre super antenada com estudos. Ó, deu uma travadinha lá no dela. Eu estou falando aqui, Fabiola, que eu gosto muito de ser sua paciente porque você é uma médica extremamente atualizada. Você está sempre buscando estudo, você fala de referências científicas até nas consultas. E isso, para a visão do paciente, às vezes a gente acha que não tem importância. Mas são pequenos detalhes e que o paciente sente conforto e confiança no profissional por conta dessa atualização constante. Então, eu super indico, gente, ó, sou fã. Ah, obrigada, Gabi, obrigada. Realmente eu gosto bastante dessa parte de estudo, eu dou aula na faculdade de medicina, eu gosto dessa parte acadêmica também, e isso faz a gente ficar sempre muito atualizado, né? Porque você tem que estar o tempo inteiro estudando nessa parte acadêmica, né? Então são coisas que eu gosto. E quando a gente gosta é muito fácil, né, Gabi? Quando você gosta do Exato. que você faz, é muito fácil. Você é um grande exemplo disso também. Super indico Ai, também. muito obrigada. Fabiola, a gente montou um roteirinho aqui baseado nas perguntas que chegaram para a gente. E eu percebi que as dúvidas são praticamente as mesmas. As queixas também são muito parecidas. Então, eu queria que você contasse, eu até separei tudo aqui do ladinho, eu vou dar umas coladas aqui que eu montei esse roteirinho. Se a gente poderia começar explicando o que é nessa acne da mulher adulta. Eu vi que travou um pouquinho lá na Fabiola. O que é essa acne da mulher adulta? Se é a mesma coisa de acne hormonal? Se tem diferença de acne
da síndrome do ovário policístico. Você consegue desmembrar, assim, destrinchar um pouquinho pra gente essas diferenças e o que é mesmo essa acne? Bom, Gabi, então é assim, a acne da mulher adulta, ela é a acne que acontece na mulher acima dos 25 anos, por classificação. Então, são basicamente três formas de acne que a gente tem. A gente tem a acne que ela já... o paciente ela já tinha acne antes, então ela tinha acne na adolescência e ela persiste com a acne até esse período quando ela fica adulta, né? E a maioria das pessoas se enquadra nesse conjunto, né? Então, a acne persistente. Você tem o outro grupo de mulheres que nunca teve acne, vão passar a ter acne depois dos 25 anos. E você também tem as mulheres que tiveram acne na adolescência, não tiveram por um tempo e depois voltam a ter, né? Quando você pensa em acne da mulher adulta, é uma doença que ela é multifatorial. Ela não é completamente entendida, né? Então, nós temos vários fatores que vão levar à acne da mulher adulta. Então, entre eles estão principalmente o aumento dos andrógenos, né? Dos hormônios andrógenos, que é o que o pessoal fala da acne hormonal, e é onde entra também a síndrome dos ovários policísticos, mas você também tem outras causas, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que existe acne ligada ao estresse emocional. Nessa época de pandemia, a gente tem muita mulher que nunca teve acne, volta a ter acne, né? Você tem a acne ligada ao tabagismo, né? Ao cigarro. Então, são mulheres que fumam, você deve observar isso também, né? E aí você tem outras causas. Então, por exemplo, entre as hormonais, quando você entra na parte hormonal, você tem a síndrome dos ovários policísticos, né? Que é a principal causa da acne hormonal, vamos colocar assim. Mas existem mulheres que não têm ovários policísticos e elas vão ter acne por conversão periférica dos andrógenos, na própria glândula sebácea mesmo. E também outros tipos de hormônios, por exemplo, os hormônios que são liberados, por exemplo, em outras partes do nosso corpo, que também podem levar à acne de uma forma geral, né? Então, não é só a síndrome de ovário policístico. Na verdade, quando você pega o ovário policístico, ele é uma das causas da acne da mulher adulta, mas ele não é exclusivo, né? Alimentação... Isso é uma característica das portadoras, né? Exatamente, exatamente. E aí também você pode ter causas genéticas, né, que também estão relacionadas, uso de medicações e essa parte alimentar, né? Então, às vezes, vem pacientes minhas aqui, você sabe disso até, a paciente vem, a gente faz uma investigação, não acha uma causa, entra com tratamento, mas tem que fazer um acompanhamento nutricional junto, por exemplo, para melhorando a alimentação, melhorando o estilo de vida, né? Você vai ter uma melhora da acne também. Exatamente. E essa questão da parte hormonal, né, essa incidência, né, essa magnitude aí dessa parte hormonal que comanda, né, essas glândulas sebáceas, essa inflamação da pele, né, todas essas características do excesso dos hormônios masculinos, tem muita mulher que não tem noção, né, que tem esse desequilíbrio entre hormônios femininos e masculinos, e nem que isso pode ser localizado. Então, às vezes, nem aparece num exame de sangue uma alteração significativa, e mesmo assim a pessoa tem as características todas, né? Exatamente, exatamente. É muito comum você pegar, por exemplo, uma mulher que ela tem a acne, e aí ela vem para fazer uma investigação. Normalmente, as pessoas elas não têm só uma coisa, né, Gabi? Você vê muito, muito isso, né? Então, a pessoa ela não tem só acne, ela procura por conta da acne, mas ela também tá com uma queda de cabelo, né? E aí você faz os exames, às vezes ela não tem alteração de andrógeno, você não vê isso no exame laboratorial, mas por que você não vê isso no exame laboratorial? Porque às vezes ela não tem o andrógeno circulante aumentado, mas você tem
a conversão periférica aumentada na própria glândula. Porque a glândula, ela é um órgão neuroendócrino que a gente fala, né? Ela é capaz de produzir os hormônios. Então, por exemplo, assim, na síndrome dos ovários policísticos, na SOP, você vai ter o aumento, por exemplo, da androstenediona, né? Que é um hormônio que vai ser metabolizado em hormônio na dihidrotestosterona e vai fazer um hiperandrogenismo e você vai ter a acne relacionada. Mas não necessariamente você precisa ter o ovário policístico para ter outros hormônios. Então, por exemplo, você pega o SDHEA, que é um hormônio que ele é muito convertido na glândula, e 90% dele é produzido na própria glândula, né? Então, você não consegue pegar isso muitas vezes num exame de sangue, então, né? Exatamente. Então, acaba, às vezes, dependendo do médico, até dificultando um pouco esse diagnóstico, né? E uma tomada de decisão, talvez. Exatamente. Eu te cortei, desculpa, pode continuar. Não, pode falar, Gabi, pode falar. E assim, eu acho muito injusto, porque, que nem você falou, né? A acne da mulher adulta começa a se manifestar a partir dos 25 anos. Então, eu acho injusto porque, assim, a gente já tem que decidir o que vai fazer com as rugas, ainda tem que trabalhar essa questão de acne. Não dá, é muito injusto isso, ou uma coisa ou outra, as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Essa sempre foi uma queixa que eu levei para a doutora Fabíola, eu falei, olha, não dá, né? A gente já está sofrendo pelas rugas e ainda começar, né, a ter essa questão das acnes, então realmente acaba tirando o sono da gente. E esse diagnóstico, Fabíola, ele é difícil de fechar? Né? Como que você chega à conclusão que uma paciente realmente está com essa acne da mulher adulta e que não tem essa ligação necessariamente com o ovário policístico? Só um exame de sangue ou a clínica ainda consegue ser soberana a esses exames de laboratórios, exames bioquímicos? Olha, Gabi, então assim, a gente tem em medicina sempre uma boa anamnese, né? Uma história clínica é a chave para tudo na vida. Então, assim, quando a gente vai pensar em acne da mulher adulta, então, normalmente uma mulher, ela vai chegar com uma queixa, né? Ah, eu tenho espinha. Então, você vai avaliar primeiro onde que ela se enquadra. Ela nunca teve espinha, ela começou a ter a acne quando, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é se ela está relacionada a algum fator externo. Então, ela nunca teve acne, começou a ter acne a partir de uma certa idade. Outras coisas que a gente tem que relacionar também, por exemplo, a história familiar. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que a mãe teve acne, os irmãos têm acne, o pai tem acne, ela tem mais chance de ter acne na mulher adulta, porque ela vai ter uma possibilidade de ter glândulas que sejam maiores, né? Então, o aumento do tamanho dessa glândula, o aumento da glândula, a glândula ela pode fazer mais sebo do que o normal, né? Entre outras coisas. Então, eu tenho uma acne que o pai, a mãe tem, então começa aí. Então, será que essa pessoa ela tem uma genética para ter acne puramente, por isso ela está tendo acne, ou ela tem alteração hormonal? Bom, aí você vai conversando com ela, vai ver quais são, assim, os fatores, por exemplo, alimentares. É muito comum aqui no consultório, por exemplo, eu receber pessoas que nunca tiveram acne, mulheres que nunca tiveram acne, e começaram a tomar whey protein. Aí a gente entra muito na parte alimentar, né? E aí começaram a ter acne. Então, que começaram a comer muita besteira, por exemplo, estão estressadas, aí começa a comer muitos alimentos com alto índice glicêmico, ou então que tem uma ingesta de leite aumentada. Então, você vai traçando um perfil, né? Outra coisa, então, você tem só acne ou você tem alguma coisa relacionada? Eu tenho a acne, eu tenho queda de cabelo, eu tenho aumento de pelo no corpo, então são coisas que a gente vai prestando atenção, né? Outras coisas, que por exemplo, direciona bastante para a SOP também, né? Esse grupo de características, né? Perguntar até do ciclo menstrual, né? Se tem as infertilidade longo, né? Anovulatórios e tudo mais, ou ausência de menstruação, né?
Sim. E aí também, outras coisas que a gente sempre tem que pesquisar é uso de medicação, por exemplo, né? A gente sabe que existem algumas medicações que elas causam mais acne. Então, por exemplo, assim, uma mulher que sempre usou anticoncepcional oral e aí ela tirou o anticoncepcional oral e colocou, por exemplo, um DIU medicamentoso, né? Uma coisa assim que me perguntam bastante aqui no consultório, o Mirena, né, que é o nome Uhum. comercial, ele vai causar a acne na mulher adulta? Provavelmente sim, porque ele é medicamentoso, né, tem o levonorgestrel, que ele tem esse papel de desequilíbrio. Então, quando você tem aumento dos hormônios andrógenos e diminuição dos estrógenos, dessa proporção, você vai ter uma acne da mulher adulta. Então, não necessariamente, por exemplo, tem muita mulher que pensa assim, então eu vou tomar anticoncepcional, então eu vou colocar um DIU, vou colocar um Implanon e vou melhorar a minha acne. Muitas vezes não, muitas vezes ela coloca o DIU Mirena, medicamentoso, e ela vai ter uma piora dessa acne por conta dessa medicação, entendeu? E E aí, às vezes até a você vai... troca, né, Fabiola? Essa troca do anticoncepcional, a ausência do anticoncepcional, às vezes já pode até favorecer a acne e acaba piorando com a entrada do outro medicamento, né? Fica tudo muito bagunçado, né? Essa produção hormonal, né? Exatamente, porque você tem uma alteração da relação dos progestágenos com os estrógenos, né? Uhum. E essa alteração, essa proporção entre eles alterada também vai levar à acne. Bom, aí você conversou com a paciente, se ela não tiver nenhuma outra queixa, porque, por exemplo, se chega uma mulher, nunca teve acne, colocou o Dilmirena e ela começou a ter acne, é óbvio, você não vai pensar em síndrome de ovário policístico, não vai ter que fazer todo aquele screening, né? Às vezes você Sim. pode pedir alguns exames, mas não vai fazer aquele screening para isso. Mas se ela tiver alguma queixa relacionada com perda de cabelo, né, outros sintomas virilizantes que a gente fala, né, em dermatologia a gente fala em alopecia, aumento da oleosidade, Sim. aumento dos pelos no corpo, então você vai fazer algumas investigações hormonais, né, para ver se ela tem a síndrome dos Uhum. ovários policísticos, que é a principal causa da acne hormonal, né, mas você também tem que pensar nas alterações adrenais, então hiperplasia congênita tardio frustra, né, nos tumores também, nossa senhora, já estou indo Sim. longe demais, né, mas você pensa Mas em tudo é um leque isso. gigante, né? De Sim, possibilidades sim, aí, né? exatamente. Não é uma coisa assim tão simples, né? E assim, aqui no consultório, eu começo a investigação quando a queixa também, né, é acne. Eu começo essa investigação também pela parte hormonal. E o complementar, exatamente o estilo de vida, né, essas características pessoais de cada paciente, né, o histórico de saúde, né, a parte genética. E eu foco muito na questão intestinal e alimentar também. Porque às vezes ela, como você falou lá no comecinho, né, ela acaba sendo multifatorial. Então você pega aquela paciente que ela já tem uma tendência genética, ela já tem um aumento dos androgênicos, ela se alimenta mal, né, ela tem uma alimentação à base dos carboidratos refinados e os açúcares que vão aumentar a glicose e a insulina, e a insulina a gente sabe que ela acaba sinalizando ali para os hormônios masculinos aumentarem. E esse conjunto todo, ela ainda tem problemas intestinais com alergias e com intolerâncias e que acabam manifestando na pele também através da acne. Então, realmente, o diagnóstico para chegar nessa conclusão, né, que é especificamente a acne da mulher adulta, é uma investigação ali longa, né? E nem sempre numa primeira solicitação de exames, você consegue fechar esse diagnóstico e ter uma proposta exata ali de tratamento, né? Exatamente, exatamente. Você muitas vezes acaba fazendo exames que vêm normais e a pessoa fica até meio frustrada, né? Porque você faz os exames, Sim. eles estão todos normais e é difícil você explicar para a paciente que ela está tendo uma conversão periférica aumentada muitas Uhum. vezes, ou que aquilo tem a ver, por exemplo, com o estilo de vida dela, né? Então, que o Sim. estresse pode estar alterando, né? Que o cigarro pode estar alterando, a falta de sono. Então, Sim, são várias coisas envolvidas, né? É difícil você. sim. Ainda mais hoje em dia, né? Com esse ritmo de vida que a gente tem, é muito difícil você colocar só uma coisa, porque
você tem uma experiência muito grande, né, Gabi, nesse sentido de síndrome de ovário policístico, alimentação, e você acaba vendo um quadro muito mais amplo, né? Sim, e é engraçado que as pessoas que têm essas queixas, elas acabam tendo as mesmas características e o mesmo estilo de vida. É muito parecido. Então, às vezes, da pessoa relatar ali a rotina do dia dela, né, das preferências e das escolhas, por exemplo, alimentares, você já fica ligada por um caminho ali que você tem que seguir. Então, realmente, é multifatorial mesmo, não tem como isolar uma causa, né? Sim. Gabi, qual que é a sua experiência com essa parte de alimentação hoje em dia relacionada à academia, à introdução de whey protein? Como você vê isso? Porque você às vezes tem que indicar, né, para os seus pacientes para treino. E como que é isso no seu dia a dia, na sua rotina? Eu até separei alguns alimentos, né, que acabam sendo, né, potencializadores aí da produção de sebo, e o whey protein ele tá dentre esses, infelizmente, né? Porque ele tem um aminoácido que se chama leucina, e a leucina, ela precisa da insulina também para ser metabolizada, apesar de ser uma fração proteica. E essa leucina, ela pode aumentar a insulina de algumas pessoas numa proporção muito maior por conta de uma individualidade mesmo biológica. E aí, realmente, né, esse quadro de acne pode ser acentuado por conta do uso do whey protein, que tem a leucina e que pode causar esse aumento, né, indiscriminado aí da insulina, que é um gatilho para esses hormônios aí androgênicos. Então, tem muita ligação. Não é com todo mundo que acontece. Isso acaba sendo potencializado nos pacientes que já têm alguma sensibilidade a derivados do leite, então já vai para um perfil inflamatório e essa questão da insulina aumentada, né? Então combinou ali duas condições que agravam muito a acne. Eu sempre avalio o paciente, né, para ver se eu consigo indicar alguns suplementos. Hoje, para mim, o whey protein, ele é realmente suplemento, ele é para complementar a ingesta proteica, né? Eu não indico para todos os pacientes. E ainda bem que hoje, né, atualmente, a gente tem muito produto bom no mercado e que não tem origem do leite, né? Não é derivado do leite. Então, até para alguns pacientes, eu prefiro usar algum suplemento proteico de base vegetal, que aí tem menos esse gatilho, né, esse despertador aí para insulina e para esse perfil mais inflamatório também. Então tem como a gente escolher outras opções de suplementação. Ah, legal, legal. Porque é uma das coisas, é uma das queixas bem frequentes, né? É a pessoa que entra com a suplementação. E outra queixa muito frequente aqui do consultório também são o uso dos andrógenos, né? Então, o uso de hormônio para pré-treino, né? Então, é a mulherada que vê as musas fitness no Instagram, né? E começam a usar os hormônios andrógenos, e aí a acne, assim, é uma coisa que é uma das primeiras, né, que mais altera a qualidade de vida. Então, a mulher, ela fica com aquele corpo desejado e a pele bem, bem ruim, né? Então, é uma das coisas que a gente vê. E às vezes até em mulheres que nunca tiveram o histórico de acne, né? Depois de fazer o uso do anabolizante, né? Desses hormônios exógenos, né? Esse consumo. E aí desencadeia e é um gatilho, às vezes o uso ele nem foi prolongado, né? Foi um uso curto, um uso experimental e logo ali nas primeiras semanas a mulher já começou a ver esses efeitos negativos, né? Do uso dos hormônios. Então tem mulher que desiste até do tratamento no meio do caminho porque não quer pagar o preço, né? Já começou a perceber a pele com uma piora tão significativa que acabou nem vendo essa melhora tão grande assim na composição corporal e acabam abandonando o mesmo tratamento antes de concluir, né? Por conta da questão da pele mesmo. Exatamente. É uma queixa bem frequente hoje em dia, né? Sim. Ô, Fabiola, e aí o que você tem assim de dicas, né?
Ou como que você começa um tratamento para essas mulheres com essa acne hormonal? Eu acho assim, sem fazer, né, essa prescrição, mas contar um pouquinho o que você costuma usar, se você consegue associar o uso, né, de produtos tópicos, o que você indica via oral, se você já indica algum outro procedimento que as mulheres classificam mais agora como a área de estética, né, como os lasers e os peelings. O que você tem visto de resultado com esses tratamentos, o que você tem usado aí? E se você puder falar também um pouquinho da questão do Roacutan, né, que teve bastante dúvida também, que chegou perguntando do Roacutan se pode voltar a acne depois. E para as tentantes, eu recebi assim uma enxurrada de pergunta de mulheres que querem engravidar, pararam o anticoncepcional, então a pele está daquele jeito e não querem usar determinados tratamentos com medo de engravidar aí no meio do caminho. O que você consegue sugerir? Bom, Gabi, então assim, a primeira coisa a gente vai estabelecer, então, qual a causa dessa acne, né? Uhum. Então, se a mulher, ela tem todos os indicativos de que ela está tendo uma alteração hormonal. Então, vamos tentar classificar. Então, ela tem uma síndrome de ovário policístico. E aí você vai colocar ela ali. Ela quer engravidar? Se ela quer engravidar, vai ser um pouquinho mais difícil tratar a acne dela. De uma maneira geral, toda mulher que quer engravidar é mais difícil de você tratar a acne da mulher adulta, né? Porque se você for ver os trabalhos, o que você vai encontrar? Mulher que quer engravidar tem a acne da mulher adulta, basicamente o que você tem para usar é ácido azelaico, que é o azelã, né? Que é um ácido que você pode engravidar usando, né? Que tem muito esse negócio de, eu uso ácido, o ácido não pode engravidar, então o ácido azelaico é um ácido que você pode usar até durante a gravidez, né? Em determinados casos. Claro que o dermatologista vai conseguir te orientar melhor a respeito disso. E aí, você tentando engravidar, você tem alguns outros procedimentos que você pode fazer. Então, existe peeling de ácido salicílico, que melhora bastante a acne ativa. Você tem luz intensa pulsada, que pode melhorar também. Mesmo os cuidados gerais, por exemplo, para as mulheres que estão tentando engravidar e têm acne da mulher adulta, então, vamos começar assim com um combo. Uma limpeza com sabonete adequada para o tipo de pele dela. Você tem que usar hidratante em determinados casos, principalmente nessa época fria. Não confundir o fato de você ter uma pele hidratada com uma pele oleosa. Muitas vezes a pessoa tem acne, tem a pele seca, né? Em mulheres isso é muito comum, inclusive é difícil tratar a acne da mulher adulta por conta disso. O adolescente ele tem uma pele mais tolerante que a mulher adulta, né? Então, além da limpeza, do hidratante, você tem que usar protetor solar. Protetores solares, muitas vezes, eles ajudam a controlar a oleosidade da pele, né? Então, tem que usar protetor solar e, obviamente, o estilo de vida que a gente já tá falando bastante aqui, né? Então, é isso. Para as mulheres que querem engravidar, você, obviamente, não vai poder usar Roacutan, né? Porque o Roacutan, ele é uma medicação teratogênica, ele causa alterações nos fetos, então você não pode engravidar usando Roacutan. Você não vai usar nenhum tipo de hormônio anticoncepcional, né? Lógico. Você também não pode usar a espironolactona, que é uma outra medicação que ela bloqueia, né, os hormônios andrógenos na periferia, porque ela também pode causar problema no feto. Então, para a mulher que quer engravidar, ela tem que pegar um dermatologista e, assim, conversar, sentar, fazer um acompanhamento direitinho, porque você não pode usar, é muito restrita as coisas que você pode fazer medicamentosas. Então, existem alguns procedimentos, né, e os cuidados gerais. Agora, quando a mulher não quer engravidar, o cenário é outro. Então, quando a mulher não quer engravidar, você vai classificar essa acne dela. Então, se ela tiver uma acne que é basicamente comedogênica, né, que é quando tem muito comedão, né, que é o clássico... O cravo, né, o cravinho. Obrigada. Então, se a pessoa tiver pouco cravinho e você vai tentar um tratamento ali tópico, por exemplo, com ácido retinóico, um adapaleno, mesmo ácido azelaico é um ácido muito bacana para ser usado, né? Se ela fumar, você tem que diminuir o cigarro, porque hoje em dia se sabe que existe um tipo de acne que é relacionado ao cigarro, que é a acne comedogênica, que faz aqueles comedões, aqueles cravos grandes, às vezes fechados, né? Sim.
Além de limpeza de pele, também está indicada nesses casos, né? Se ela tiver muito cravo fechado, você vai entrar com a isotretinoína, é uma opção boa, né? Que é o Roacutan. Bom, se ela tiver outros, então esse daí para comedogênica. Então, se ela tiver pápulo pústula, que é aquela acne mais com espinha, vermelhinha, que forma pus, então você pode entrar com tratamento tópico. Né? Isso. E ela dói porque ela é inflamatória, né? Então, tudo que é inflamatório na nossa pele, ele vai tender você vai sentir dor relacionada, né? Tem muita gente que tem dor mesmo, que procura por conta de desconforto nesse sentido. Sim. Agora, se ela tiver essa acne que ela for mais, então, espinha mesmo, você pode entrar com o Roacutan, mas você pode tentar antes os bloqueadores hormonais, né? E aí você vai pensar na ciploterona, que ele é um hormônio que está presente em alguns anticoncepcionais, que é o clássico Diane 35, que muitas mulheres usam, né? Porque a ciploterona, ela bloqueia o receptor andrógeno na glândula. Então, ele é um bom tratamento. Então, você trata a acne com um anticoncepcional nesse caso. Você pode usar também a espironolactona, né? O próprio Roacutan. E sempre, não sempre, a maioria das vezes a gente vai ter que associar isso com mais algum tratamento tópico, né? Então, por exemplo, você vai entrar com a espironolactona, mas você tem que entrar também com uma medicação tópica associada, né? E o Roacutan é ótimo, é uma medicação muito boa quando bem prescrita, quando bem indicada, né? É sempre bom lembrar que é um remédio muito bom, mas que tem bastante efeito colateral. Quem já usou Roacutan sabe disso. Todos os medicamentos, né, Fabíola? Não tem como, né? A gente sempre sofre com algum colateral aí, sempre tem... Não tem almoço grátis quando a gente fala de drogas, né? A gente sempre paga um preço ali pelo uso, né? É verdade. Assim, antigamente se falava muito de uso de antibiótico oral para tratamento de acne, né? Hoje em dia a gente já não usa tanto mais antibiótico no tratamento de acne, né? Por conta não é a dessa primeira parte escolha mais, né? Não, primeira escolha. Até você nessa parte nutricional deve ver bastante isso, né, Gabi? Essa parte de... Sim. O que você vê aí? Qual que é a sua experiência? Então, na verdade, Fabíola, às vezes o paciente chega com o tratamento do antibiótico que fez ali por um mês ou por 2 meses, e é até bom reforçar que o tratamento da acne não é algo rápido, né? Ele é ali a médio e longo prazo, ele dura meses, né? E depende da pessoa, é mais longo ainda. Então, independente se você está usando medicamento, uso tópico ou não, às vezes ele dura 6 meses, 1 ano ou até mais. Então, assim, para algumas pessoas é um tratamento realmente longo. E aí a pessoa chega já com o uso de antibiótico por 1 ou 2 meses, e aí a parte intestinal, a parte de microbiota, toda destruída. E aí agrava mais ainda a condição de acne. Então, eu acho que essa questão do tratamento intestinal, até estava num tópico aqui para eu conversar, extremamente... precisa estar complementando ali o tratamento medicamentoso, né, a parte do tratamento tópico, porque o intestino ele vai se manifestar através da pele em muitas situações. E se a sua microbiota intestinal tá bagunçada, né, tá desequilibrada, provavelmente a sua microbiota de pele também vai estar. Então, já começa aquela bagunça generalizada. Eu acho que até por isso essa parte dos antibióticos acabaram sendo deixados, né, um pouquinho de lado, não sendo a primeira escolha, porque os estudos relacionados a intestino hoje, eles estão se sobressaindo, né? E aí viram que talvez a primeira tentativa ali de tratamento é recuperar esse intestino, né? É fazer uma probiótico terapia, diminuir, né, o leaky gut, que é a permeabilidade excessiva ali do intestino, refazer essa microbiota. Então tem sim muito a ver essa questão da diminuição do uso dos antibióticos com a melhora da pele, da saúde da pele mesmo. Sim. Os antibióticos, eles estão cada vez menos sendo usados, né? E, assim, a gente vê que eles têm um efeito rebote muito grande, né? E
assim, eles têm uma ação anti-inflamatória direta, por isso que eles melhoram a acne também. Mas você tem que sempre usar associado com alguma outra coisa tópica para não induzir a resistência bacteriana, principalmente do Propionibacterium acnes, né, que está na pele ali. E vários, é isso mesmo que você falou, né? Vários estudos mostram hoje em dia que a gente trata a acne até com uso de probiótico, né? Existem vários estudos já mostrando o uso de probiótico associado com a melhora da acne. Exato. Bom, eu uso bastante essa parte intestinal aí também. Eu acabo explorando bastante no tratamento. E, bom, o que mais? E aí, Gabi, assim, então, sempre então pensar nisso. Se você está tentando engravidar, você vai ficar mais restrita mesmo, né? Uhum. Se você não estiver tentando engravidar, você tem toda essa gama de possibilidades aí. Sim. Até voltando um pouquinho dos antibióticos, que eu esqueci de comentar, que existem muitos antibióticos, inclusive a maioria dos que são utilizados na acne, né, que é a doxiciclina, as tetraciclinas, que não podem ser usadas por mulheres que estão tentando engravidar, né, ou que estão grávidas, né. Então, é mais uma coisa que dificulta, né, o tratamento, né. Sim. E aí tem alguma, voltando até um pouquinho, essa acne hormonal, ela tem uma localização específica? A gente ouve muito falar, né, dessa parte aqui das têmporas, né, às vezes costa, né, o colo. Isso é verdade? Tem ligação mesmo? E em que momentos a gente pode usar e abusar aí dos lasers, desses outros tratamentos mais modernos para esse combate? Gabi, assim, existem vários estudos mais antigos que falavam que a mulher adulta ela tendia a ter mais acne na região do mento, né, aqui da maxila, do terço inferior da face, pescoço, região anterior do tórax. Existem outros estudos mais recentes que eles não conseguiram ver essa associação. Então, eles falam que a acne na mulher adulta ela vai ter localização no mento, mas vai ter localização também centrofacial, na região da bochecha, na região da fronte, né? Então, isso é bem discutível. Antigamente se falava realmente dessa classificação por localização. Hoje em dia se sabe que tende a ser mais nessa região da máscara, né? Que eles falam em U, mas que você tem outras localizações, né? Então, você vai ter principalmente região da bochecha e tudo mais. Além disso, a acne da mulher adulta, ela também deixa mais cicatriz, né? Principalmente as hipercromias residuais que a gente fala. Então, muitas vezes as mulheres me procuram e falam assim, doutora, eu não mexo e fica escuro, né? Eu não mexo e ela fica manchada, fica marcada. Então, quando você pega esses casos, as tecnologias elas são muito bem-vindas, porque você consegue, por exemplo, fazer pontuação, né, com luz pulsada, ou mesmo com alguns peelings, você consegue pegar aquelas marquinhas mais específicas. Porque, principalmente na cicatriz de acne, né, você tem uma dificuldade. Por exemplo, a mulher ela tem uma mancha pequenininha que ficou daquela acne inflamatória. E aí ela vai usar um clareador no rosto inteiro, né? Às vezes ela compra na farmácia, alguma amiga indica e começa a usar um clareador para o rosto inteiro. E aí o que acontece? O rosto inteiro clareia, a mancha clareia também, só que a mancha fica... Exatamente, a mancha continua mais escura porque tudo clareou, né? Sim. Então, nesses casos é legal a gente fazer alguns tipos de tratamento, laser, peelings, essas coisas, para melhorar também, ajudar a melhorar pontualmente aquela cicatriz daquela acne, né? Para acne ativa, existem os clássicos, por exemplo, o peeling de ácido salicílico para acne ativa, né? O próprio Gessner, o próprio ácido retinóico, são peelings muito bons, ajudam a descamar um pouco. Até mais assim, mais simples, né? Mais acessível, mais fácil. A própria limpeza de pele, quando ela é bem indicada, feita por um profissional que está habituado a fazer, ele tira pontualmente aqueles comedões, né? Aqueles cravos. E o fato da pessoa fazer a limpeza de pele, ela também facilita a penetração dos outros ativos que o dermatologista prescreveu, né? Então ela fica mais apta a usar aquele produto e ter um resultado
melhor, né? Os peelings têm a mesma função, então você passa o peeling, a pessoa vai ter uma descamação, vai ter uma facilidade de penetração, vai ter um tratamento legal associado. E aí existem outros lasers também, né, que a gente pode fazer, por exemplo, laser acroma, que você faz, tem uma diminuição de poros, são coisas pontuais. Mas o tratamento, ele é um conjunto de coisas, né? Então não vai adiantar você só fazer, por exemplo, laser. Às vezes eu recebo paciente aqui que fala assim, doutora, mas eu não queria fazer tudo isso, eu queria só vir aqui fazer laser uma vez por mês e resolver o problema. Não vai ter resposta, entendeu? Você fazer só o peeling, não vai ter uma resposta ótima, né? Então, assim, a gente costuma dizer que tanto os peelings quanto os lasers, eles são procedimentos que eles vão ajudar no seu tratamento, vão acelerar a resposta do tratamento, mas só eles não vai ter uma resposta, entendeu? Não vai ter um super resultado. É como se fosse a cereja do bolo, né? Você tem que ter todo um trabalho antes ali e talvez uma finalização, né? Um toque especial ali, que seria já essa cereja do bolo aí, que seriam os lasers ou os peelings. Exatamente. Né? A luz, os lasers, os peelings, eles, né, vão melhorar isso de uma forma conjunta com outras coisas. Então, assim, você tem que ter a sua rotina, né? O seu skincare básico, então você usar o seu sabonete certinho. Se tiver alguma medicação prescrita para usar antes do protetor solar, usar um protetor solar adequado para o seu tipo de pele. O próprio protetor solar, ele vai proteger também, não só deixar a pele mais sequinha durante o dia, mas ele também vai impedir as marcas pós-cicatriciais, né? Então, por exemplo, assim, você usa o protetor solar para você não ter a hiperpigmentação residual, não ficar com mancha. Além disso, depois à noite, usar os produtos que são mais indicados para o seu tipo de pele. Então, não adianta você usar um produto se a sua pele for muito seca, não adianta você usar produto para pele oleosa quando a sua pele é seca, não adianta usar para pele seca, Sim. Né? Então, não adianta você ir na modinha do que está acontecendo. Você realmente tem que escolher o produto adequado para o seu tipo de pele, né? Sim. Então, assim, é toda uma rotina para você chegar num tratamento. E aí, depois você introduzir um tratamento, por exemplo, eu vou fazer um tratamento com Roacutan, por exemplo. Isso é muito comum a gente ver também. Então, o paciente teve acne na mulher adulta, fez o tratamento com o Roacutan, terminou o tratamento com o Roacutan, o que ela vai fazer depois? A acne da mulher adulta, em especial, ela é uma doença recidivante, né? Então, ela vai ter que ter uma manutenção, né? Ela vai ter que usar algum tipo de ácido, algum tipo de produto para manter aquela pele bonita, mesmo depois dos tratamentos com Roacutan. Então, muitas vezes, você fala assim, vai ter uma recidiva. A maioria delas vai, se não fizer um tratamento assim, contínuo, né? De manutenção que a gente fala, vai ter, porque é multifatorial, é genético, é estilo de vida, tudo isso que a gente já falou. Sim, não, com certeza. Fabíola, eu vou dar uma pincelada na parte da estratégia nutricional e depois eu acho que a gente podia finalizar respondendo algumas perguntas. Claro. Nós temos mais ou menos 15 minutos ainda de live antes do Instagram derrubar a gente. E daí a gente finaliza com as perguntas do pessoal, pode ser? Claro. Perfeito. Eu já vi que tem algumas coisas aqui pipocando na tela, depois eu vou voltando aqui para a gente ver o que o pessoal já perguntou. E quem tiver dúvida já pode ir mandando que a gente vai voltar aqui mesmo, olhando tudo, tá? O que eu queria reforçar com as pessoas que estão assistindo, que têm essa dificuldade com a acne. Antes de vocês pensarem em introduzir, né, alimentos que favorecem, fitoterapia, suplementação, a gente tem que retirar o que está agredindo. Então, pensar, né, no que pode ser realmente inflamatório e o que pode causar esse aumento da insulina que a gente estava conversando lá no comecinho da live. Então, cuidar realmente com o consumo dos carboidratos refinados, dos açúcares em geral, né, tudo que vai dar pico de glicose na tua corrente sanguínea, tudo que vai virar açúcar no sangue rápido, vai precisar de muita insulina. E são esses picos de insulina que vão sinalizar aí para o teu corpo
para produzir mais desses hormônios masculinos. Tô deixando bem simples aqui a explicação, Fabiola. Se não estiver dando para entender, você me avisa. Acho que é isso mesmo. Esse excesso desses hormônios masculinos é que vão começar a dar os gatilhozinhos ali para aumento de sebo e a acne. Então, vamos pensar, né, na redução e, dependendo do caso, até na substituição integral desses tipos, né, dessa classificação de alimentos. Linkando com o assunto do whey protein, tem também a questão dos derivados do leite, né, o leite e os derivados. Para algumas pessoas ele é extremamente inflamatório, então se você já tem acne e você faz o consumo desses alimentos, a inflamação ela pode piorar mais ainda. Alguns outros alimentos, né, como para algumas pessoas isso, né, que possuem alergias ou intolerâncias alimentares, também pode ser um desencadeante aí dessa parte das acnes. Algumas deficiências nutricionais também podem causar acne. A gente vê muita relação de ausência de zinco, né, com acne também. Não só com acne da mulher adulta, mas em geral, inclusive acne de adolescente. Até pelo estilo de vida, né? Sempre que tem excesso de farinha branca, excesso de refinados, tem muito pouco zinco. Então, acaba sendo um estilo alimentar ali bem de fast food, que a gente chama. Por isso que adolescente, às vezes, acaba desencadeando essa deficiência de zinco mais acentuada. Então, isso é um fator também que a gente tem que cuidar bastante. E essa parte da alimentar toda, ela está linkada com a questão intestinal. Então, como a gente já reforçou quando falamos lá dos antibióticos, né? Manter o teu intestino saudável, então descobrir sim se tem alimentos que você tem alguma alergia ou intolerância, né? Verificar essa parte da microbiota em si, né? Porque tudo vai refletir na tua pele e se você já tem uma predisposição, isso pode agravar e acentuar esse fator também. Hoje, como forma, né, de tratamento, eu gosto muito de usar fitoterapia e na fitoterapia nós temos também alguns inibidores da 5-alfa-redutase, que é mais ou menos ali do que a espironolactona, né, e alguns outros medicamentos fazem. Claro que é de uma forma muito mais sutil, né, e para algumas pessoas tem a indicação realmente da droga, mas para muitas outras só o uso desses suplementos ele já ajuda a fazer esse bloqueio. Então é como se o seu hormônio, a testosterona que você produz, ela não vai virar uma testosterona power, que é de hidrotestosterona. Ela vai equilibrar ali e voltar a formar um estrogênio, voltar a formar um hormônio mais feminino do que esse masculino. Então, ajuda bastante nesse equilíbrio. Então, além da parte alimentar, tem a parte de suplementação. Mas tudo começa através dessa investigação que é feita na consulta pela anamnese, né? E aí a gente começa a traçar, né, o caminho que a gente vai seguir com cada paciente. E isso, que nem a Fabiola falou, isso muda muito de paciente para paciente. E o legal é que a gente consegue individualizar tudo de acordo com o que cada paciente precisa e de acordo com o que eles querem. Mas, no geral, a parte nutricional é essa, né? O que eu queria deixar de bastante atenção, cuidado antes de inserir, né, suplementos e fitoterapia e tudo mais, é cuidar com o que você já está ingerindo. Talvez só a exclusão, né, de alguns alimentos já vai te melhorar muito essa condição de acne. Legal, Gabi. Certo, acho Fabiola? E aí, eu vou você voltar quer aqui ter um pouquinho. as perguntas, Oi? né? As Vamos, perguntas. deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que foi aparecendo pra gente aqui ao longo do caminho. E aí eu vou te falando aqui, ó. Deixa eu ver. Tem pergunta assim, de quanto tempo, depois do Roacutan, quanto tempo é seguro engravidar? Tá. Bom, então o que a bula fala, o que a gente sempre orienta, é que depois de um mês terminado o tratamento do Roacutan, você tem que fazer todos os seus exames, né? E se tiver tudo certinho, você pode tentar engravidar, né? Mas tem que ter esse prazo mínimo de um mês.
Claro que quem está usando Rocutan vai ser acompanhado por um dermatologista, então todo dermatologista que prescreve Rocutan vai te orientar, ficar um mês sem usar, fazer os exames e aí sim tá liberada para tomar, para tentar engravidar. Eu vi uma pergunta aqui também relacionada ao uso do chocolate, né? Se realmente ele é vilão ou não. Para algumas pessoas, sim. Por quê? Porque ele une o açúcar refinado e o leite, que é ali extremamente inflamatório para algumas pessoas. Então, pode sim potencializar. E muitos chocolates que as pessoas acham que é um chocolate bom, ele tem gorduras muito ruins. E esse excesso dessas gorduras também trans e hidrogenadas, elas podem aumentar o sebo da pele também, né? Então, realmente, tem que comprar um chocolate de boa qualidade, com menos quantidade ali, né, de açúcar e de leite. Então, quanto mais cacau, melhor. Porque até tem os fitoativos, né, do cacau, os anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, o cacau, quanto mais puro, melhor. Fabíola, intervalo entre as limpezas de pele. Isso é muito relativo. Você tem que ver qual que é a sua necessidade. Não são todas as pessoas que vão ter indicação para limpeza de pele, né? E também varia muito de pessoa para pessoa. Você vai vendo quanto que a sua pele formou o comedão novo, né? Quanto que ela está formando de novo esses cravos. Eu não recomendaria com menos de um mês aí de intervalo. Então você tem que. Isso é muito individualizado, né? Tem pessoas que nem têm indicação de fazer limpeza de pele, mesmo assim fazem. Tem gente que faz limpeza de pele para não ter que fazer outra coisa, também não vale. Então é muito individualizado, é de pessoa para pessoa mesmo isso. Sim. E aqui tem uma outra pergunta também, diferença entre o cravo e espinha e se o tratamento é diferente também. Olha, a diferença entre o cravo e espinha é que, na verdade, quando você pega a acne, em dermatologia a gente fala em lesão elementar, né? Então, a espinha, ela é uma pústula. É difícil explicar isso assim de uma maneira, vamos tentar deixar assim, mas assim, são lesões que compõem o quadro clínico da acne, né? São lesões variadas, então só que você tem formas que são mais características que te levam a determinados tratamentos. Então, por exemplo, assim, se você pega uma mulher que ela tem predomínio da espinha, que seria a pústula, dermatologicamente falando, ela vai ter mais sucesso de tratamento com algumas coisas e menos com outras. Então, é muito comum, às vezes, as mulheres não terem tanto cravo, né, tanto comedão, e ter mais espinha e querer fazer limpeza de pele. Então, não vai ser o tratamento adequado. Não sei se deu para entender, mas são lesões diferentes no mesmo quadro clínico. Então, se você tem acne, você tem... O tratamento é diferente também, né? Exatamente. O tratamento vai ser mais orientado para uma coisa ou outra. E é sempre bom lembrar também, Gabi, que tem uma outra doença de pele, que é a rosácea, que ela parece a espinha, né, que ela é caracterizada ali pelas pústulas, né, pelas pápulas, pelas pústulas, não tem tanto cravo, né, não tem tanto comedão, e tem muita gente que confunde, né, e acha que o tratamento não é exatamente o mesmo, né, porque são doenças distintas, parecidas, mas distintas. Então, o tratamento é diferente, são lesões que compõem a acne. Perfeito. Tem uma outra pergunta sobre oleosidade do cabelo. Então, essa condição aí dos andrógenos aumentados, eles também podem causar o aumento de oleosidade nos cabelos, assim como na pele. Sim. É um quadro bem amplo, né? Então, você tem a oleosidade do cabelo, você tem a oleosidade da pele, você tem a acne. Quando está relacionado a hiperandrogenismo, por exemplo, na síndrome de ovário policístico, você pode ter relação também com perda de cabelo e aumento de pelo em outras partes do corpo. É muito injusto, né? Você vai ficando sem cabelo, com pelo no rosto, com acne. Exato. Né? Sabe o que eu brinco com as minhas pacientes? Que é a mesma coisa que se elas tivessem usado um anabolizante que não deixassem elas fortes, só tivessem os efeitos colaterais que os homens têm, né, que a gente observa com o uso excessivo dos anabolizantes. Então, assim, a gente não vai ficar forte, a gente só vai ficar careca, cheia de pelo pelo corpo e espinha, né? Só leva a parte ruim. Então, leva a parte tem...
Inclusive, é interessante você colocar isso, né? Porque a acne, ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens, né? Em todas as faixas etárias. Apesar de que, quando você pega a faixa etária mais jovem e a acne acontece no menino, ela é mais grave do que na menina. Então, ela acontece mais na menina, mas na adolescência, quando ela acontece no menino, ela é mais grave, né? Ela é É mais você severo. usa mais. Sim. É. E tem uma pergunta aqui, relação de sol e acne. Piora, não piora? Então, essa é uma pergunta muito frequente também, né? Na verdade, o sol, a radiação ultravioleta, ela vai piorar a acne. Tem muita gente que toma sol achando que vai melhorar, que vai secar as espinhas. Isso não é verdade. O ultravioleta, ele vai alterar a qualidade do sebo, né? E aí, alterando a qualidade do sebo, você vai ter uma série de reações associadas que vão piorar a acne a longo prazo. Além disso, você vai ter aumento da oleosidade. Então, é muito comum as pessoas voltarem da pele e acharem que elas estão com acne por conta do protetor solar que usaram. E muitas vezes Sim, não é a não é. causa, né? Muitas vezes é a radiação ultravioleta que altera a qualidade do sebo. Além disso, ela pode alterar também a queratinização da saída da glândula sebácea, formando Sim. tipo uma rolha córnea que piora a acne a longo prazo. E, além disso, quando você toma sol em lesão de acne ativa, por exemplo, na espinha, na vermelhinha, você pode ter uma hiperpigmentação residual. Então, você Sim. toma o sol ali e fica mais marcado. Então, quando for para a praia e tiver com acne, é óbvio, você vai ter que suspender muitas vezes o uso da maioria dos ácidos, né? E caprichar no protetor solar, um protetor solar que seja não comedogênico, que não deixe a pele oleosa, né? Mais protetor, sombra, boné, burca. Hoje em dia, com o Tudo que coronavírus, puder. põe máscara, né? Põe Exato. tudo. Exato. Fabíola, eu tinha uma outra pergunta sobre a relação do Roacutan com a reincidência da acne depois, que foi respondida, já matamos. Eu acho que é isso. Estamos aqui ó, a 2 minutos do Instagram derrubar a gente. Então, eu até tinha comentado com o pessoal que eu ia dar uma pincelada com um cardápio, né, ali para acne, mas eu vou fazer um vídeo depois e aí eu deixo salvo de um cardápio ideal aí para tratamento de acne. Mas eu queria te agradecer muito, eu adorei a nossa conversa. Eu acho que a gente poderia explorar alguns outros temas também, né, que tem Com muita certeza. relação pele e nutrição, e montarmos aí futuras lives. Eu adorei a participação, né? O pessoal foi super pontual. Deu 7 horas, começou a pipocar aqui, um monte de gente entrando. Eu vou deixar a live salva e eu vou tentar baixar ela também, porque aí a gente coloca no IGTV, no YouTube, e aí o pessoal fica com acesso. Que foi ótimo o bate-papo. Legal, Gabi. Obrigada pelo convite. Vamos fazer outras, sim. E é isso, eu estou à disposição para o que for preciso aí, tá bom? Muito É sempre um obrigada. prazer Ó, tô conversar com sem você. filtro do Instagram, viu, gente? Ó, Ela tá linda, ó, né? Tá. ó. Tô só observando aqui, tá linda. Isso. Sem filtro, zero filtro. Perfeito, é Muito isso mesmo, obrigada, Gabi. Fabíola. Obrigada eu, querida. Um beijo. Beijos, beijos a todos que participaram. Muito Um beijo obrigada, para todo pessoal. mundo. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom descanso para todos.